Nos Alpes suíços, no cantão de Valais, uma montanha está literalmente se partindo ao meio. Uma fissura massiva que já alcançou 300 metros de comprimento e até 1 metro de largura está crescendo de 2 a 4 milímetros a cada dia. Os geólogos estão em alerta máximo porque o que pode acontecer em seguida colocaria a vida de mais de 1.500 pessoas em sério risco. Estamos falando da falha de Fils, no Val d'Anniviers, uma das situações geológicas mais preocupantes que a Suíça enfrenta neste momento. E quando eu digo preocupante, quero dizer que os planos de evacuação já estão finalizados e os abrigos de proteção civil já reservaram espaços para toda a população. A fissura foi descoberta pela primeira vez em outubro de 2025, em um local chamado Les Fios, entre as aldeias de Mailloux e Pinsec, a uma altitude de aproximadamente 1.250 metros acima do nível do mar. Esta área fica na encosta da margem esquerda acima do rio Navisense, diretamente em frente à pequena aldeia de Vissois, no município de Anniviers. Especialistas do Serviço Cantonal de Perigos Naturais e da Comuna de Anniviers imediatamente instalaram no local um sofisticado conjunto de instrumentos de monitoramento, incluindo extensômetros para medir a deformação do solo em tempo real, um scanner a laser de alta precisão que registra cada variação do terreno e uma câmera de vigilância que transmite imagens 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além de tudo isso, um drone sobrevoa o local toda semana para produzir mapas tridimensionais da fissura e permitir comparações detalhadas entre cada levantamento. E o que esses instrumentos estão mostrando é, sinceramente, bastante alarmante. A fissura está situada a aproximadamente 100 metros acima do leito do rio, em uma encosta íngreme coberta por vegetação densa e floresta alpina. O que mais preocupa os especialistas é que, além da fissura principal de 300 metros, os geólogos já identificaram várias falhas secundárias nas imediações, o que indica que a instabilidade é muito mais ampla do que a avaliação inicial sugeriu no ano passado. Todo o solo naquela seção da montanha está se movendo, lenta mas absoluta e continuamente, de forma mensurável, dia após dia, sem pausa. A massa instável que ameaça deslizar foi estimada pelos geólogos em 500 mil metros cúbicos de terra e rocha. Para colocar isso em perspectiva, é aproximadamente equivalente a 200 piscinas olímpicas suspensas acima do vale, prontas para desabar a qualquer momento. E para quem acompanha este canal regularmente, vocês vão lembrar que a aldeia de Blatten, no vale de Le Chantal, também no cantão de Valais, foi completamente soterrada em maio de 2025 por 9 milhões de metros cúbicos de rocha, detritos e gelo, em um evento catastrófico. A massa de fios é consideravelmente menor, sim, mas o mecanismo de risco é fundamentalmente diferente e potencialmente mais devastador para quem vive a jusante, porque aqui o perigo não é o soterramento direto, como o que aconteceu em Blatten, é a inundação massiva que se seguiria ao represamento do rio. Mas como essa fissura se formou em primeiro lugar? A explicação está nas enchentes devastadoras que atingiram a região em 2018 e novamente em 2024. A água desses eventos extremos foi tão poderosa que rebaixou o leito do rio Navisense em nada menos que 4 metros. 4 metros arrancados do fundo do rio pela força pura da correnteza, ao longo desses 2 episódios. E esse leito do rio servia como uma espécie de fundação natural, uma base geológica sustentando toda essa encosta acima dele. Imagine que você tem uma parede enorme apoiada sobre uma base sólida e alguém remove essa base inteiramente. A parede inevitavelmente começa a inclinar, a rachar e eventualmente a ceder. É precisamente o que aconteceu naquela encosta alpina. Quando o suporte natural do leito do rio foi arrancado pela força erosiva da água, a massa de terra começou a deslizar lentamente encosta abaixo, causando uma subsidência significativa do solo e criando essa enorme fissura que agora continua crescendo dia após dia, milímetro após milímetro. O geólogo e engenheiro Michael Degaut explicou na televisão nacional suíça que existem essencialmente 2 cenários possíveis para essa encosta daqui em diante. O cenário mais provável, e aquele que os especialistas consideram mais realista, envolve o colapso progressivo da massa, em blocos sucessivos ao longo do tempo, o que seria o resultado menos severo porque permitiria que o rio continuasse fluindo, ao menos parcialmente entre os blocos. No entanto, existe também o cenário catastrófico, aquele que absolutamente ninguém quer ver se concretizar, no qual todos os 500 mil metros cúbicos deslizam para dentro do rio de uma só vez. Se o cenário catastrófico se materializar, toda a massa de terra e rocha mergulharia diretamente no canal estreito do rio Navisense, bloqueando completamente o fluxo de água em um instante. Isso criaria um lago temporário represado atrás daquela barreira natural de detritos. Um lago que se encheria rapidamente, especialmente durante o período de derretimento da neve na primavera, que é exatamente a fase em que estamos entrando agora no hemisfério norte.
Os rios alpinos aumentam enormemente em volume quando a neve acumulada durante o inverno começa a derreter nas elevações mais altas, e esse volume extra de água torrencial tornaria a barragem exponencialmente mais perigosa a cada dia que passasse. Quando esse lago temporário inevitavelmente rompesse a barreira de detritos ou simplesmente transbordasse por cima dela, uma onda violenta de inundação carregada de lama e detritos avançaria vale abaixo, em direção ao norte, varrendo tudo em seu caminho. E é precisamente aqui que a aldeia de Tipis entra em cena. Localizada a apenas 8 quilômetros a jusante da falha de Fios, no ponto exato onde o rio Navizense deságua no famoso rio Ródano, Tipis abriga aproximadamente 1.500 moradores, a grande maioria deles falantes de francês. Estimativas calculadas pelas autoridades e engenheiros hidráulicos indicam que uma onda de inundação dessa magnitude levaria aproximadamente 20 minutos para percorrer toda a extensão do vale e atingir a aldeia com força total. 20 minutos. Esse é todo o tempo que os moradores teriam para abandonar suas casas e pertences se o pior acontecesse sem qualquer aviso prévio. E não é apenas a água que preocupa as autoridades locais. Um dos riscos mais específicos identificados é a Ponte do Cemitério, uma estrutura antiga com reconhecido valor histórico que cruza o rio Navizense bem dentro da própria aldeia de Tipis. O problema concreto é que essa ponte tem uma abertura relativamente estreita para a passagem da água e poderia facilmente ser bloqueada pelos detritos, troncos de árvores, lama e pedregulhos carregados pela enchente, funcionando efetivamente como uma barragem improvisada e extremamente perigosa, fazendo o rio transbordar diretamente sobre o centro habitado da aldeia. Toda a rede elétrica que abastece o Val d'Anivier também ficaria completamente comprometida, incluindo linhas de transmissão e uma usina hidrelétrica que dependem de o vale permanecer intacto. Para enfrentar essa ameaça real e presente, uma linha de energia emergencial alternativa está sendo instalada pelas autoridades cantonais e deve entrar em pleno funcionamento no início do verão. As autoridades de Tipis não estão esperando o pior acontecer antes de agir. E isso, tenho que dizer, é algo que nem sempre vemos em situações como esta ao redor do mundo. Espaços em abrigos de proteção civil já foram formalmente reservados em aldeias vizinhas para o caso de uma evacuação emergencial completa de toda a população de Tipis se tornar necessária. Na segunda-feira, 9 de março de 2026, uma sessão pública de informação organizada pelo governo municipal reuniu aproximadamente 300 pessoas, representando cerca de 20% da população total da aldeia. E todas puderam ouvir diretamente de especialistas em geologia e hidrogeologia, explicando cada detalhe da situação atual e os cenários possíveis para os próximos meses. O presidente da comuna de Tipis, Olivier Perruchud, disse à agência de notícias suíça Keystone que a maior preocupação expressa pelos moradores era saber exatamente quanto tempo teriam disponível para evacuar se uma emergência fosse declarada e quais medidas específicas estavam sendo planejadas para proteger o bairro de Bort, onde aproximadamente 50 pessoas vivem em condições particularmente vulneráveis devido à sua proximidade imediata das margens do rio Navizense. Medidas práticas e estruturais já estão bem encaminhadas. A ponte do cemitério, apesar de ser uma estrutura oficialmente tombada como patrimônio histórico pelo cantão, será demolida por razões de segurança pública, pendente apenas da autorização formal das autoridades cantonais, esperada para abril. Antes que a demolição possa prosseguir, toda a infraestrutura que atualmente passa pela estrutura da ponte, incluindo cabos de fibra óptica, linhas de distribuição elétrica, tubulações de gás natural, redes de água potável e o sistema de esgoto, precisará ser cuidadosamente relocada para uma rota alternativa segura. Uma rampa temporária será construída na margem direita do rio para garantir o acesso contínuo dos moradores ao bairro ribeirinho durante todo o período de transição, enquanto uma nova ponte permanente é projetada e construída, algo que deve levar pelo menos vários anos. As obras de engenharia para elevar e estender os diques de proteção ao longo de ambas as margens do rio estão programadas para serem concluídas antes do início do verão europeu. A situação continua sendo monitorada 24 horas por dia pelos extensômetros, pelo scanner a laser e pelos sobrevoos semanais com drones. E caso os movimentos da massa instável se acelerem além dos parâmetros atualmente considerados seguros pelos geólogos, um alerta de evacuação imediata será acionado para toda a população de Tipis e áreas vizinhas.